Opa, tudo tranquilo, gente? Então, tô aqui de novo, né, pra gente, né, nessa postagem do nosso Instagram, e aí trazendo aqui, né, esse livro hoje, falando sobre história, hoje especificamente, Conversas sobre o Brasil, ensaio de crítica histórica. Esse livro que eu organizei junto com os meus amigos Jéssica Guimarães e Rodrigo, né, Rodrigo Pérez, dois professores, doutores em História, né, a Jéssica hoje professora da UERJ, o Rodrigo hoje professor da UFBA, né, então dois professores de História de altíssimo gabarito, né, dois historiadores de altíssimo gabarito, intelectuais de primeira grandeza, e eu tive a oportunidade, a chance e vamos dizer, um prazer inenarrável de organizar esse livro com eles. Esse livro surgiu de uma conversa, quando nós trabalhávamos juntos ainda na Estácio de Sá, né? Eu ainda trabalho lá, eles dois não mais. E na sala dos professores a gente conversando, falou assim, cara, pô, tem muita coisa na história do Brasil que precisa ser rediscutida, precisa ser reanalisada, precisa ter um outro olhar. Na verdade é isso, né? Não é nem rediscutir, é ter um outro olhar sobre elas, né? E aí a gente propôs, então, criar esse diálogo com a historiografia. E esse diálogo ele parte do princípio de que nós colocaríamos em debate, né, temas de acordo com as nossos olhares, com nossas visões, com nossas pesquisas em particular, né, nossas pesquisas propriamente ditas. Então, o livro Conversas sobre o Brasil, na verdade, é um retrato de um panorama da história do Brasil, desde o período da independência do Brasil até os dias atuais, né? Até, vamos dizer assim, até 2016, que foi quando o livro foi, né, de alguma forma finalizado. Então, é um diálogo, é uma conversa que nós temos com as pessoas. Nós preferimos fazer esse livro em ensaio com o objetivo de trazer uma linguagem mais direta, mais própria, mais direcionada para um público mais amplo, que não são só os historiadores, por isso ensaio e não um texto acadêmico. Né? Um ensaio, para quem não sabe, na verdade é basicamente uma posição do escritor a partir da sua perspectiva, a partir do seu olhar. É realmente um ensaio, é um ensaio de escrita, digamos assim. Você está ensaiando, você está propondo um debate e depois você pode complementar esse debate com uma pesquisa. No nosso caso aqui foi um pouco ao contrário, né? Cada um tinha já uma pesquisa desenvolvida e nós trouxemos essa pesquisa para o ensaio. Nesse livro, nós convidamos, além de nós três, mais 7 historiadores, e cada um escreveu um ensaio de acordo com a sua pesquisa, com a sua análise, com a sua perspectiva. São 10 ensaios muito bons, de forma que trazem discussões interessantes sobre a história do Brasil, que trazem outros olhares para a história do Brasil, que discutem questões que são pertinentes demais. E nesse livro eu trago uma discussão bastante curiosa, né, digamos assim. Certamente todo mundo aqui já ouviu falar na expressão para inglês ver. Da onde surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu a partir de uma proposta de lei, ou na verdade nem uma proposta, de uma lei efetivamente, que proibiu o tráfico de escravos em 1831, chamada Lei Feijó. Em 1800, voltando um pouquinho, em 1827, o Brasil assina um tratado com a Inglaterra que determinava que o Brasil deveria encerrar as atividades de tráfico de negreiro em 3 anos. Então, a partir de 1930, o tráfico de escravos para o Brasil estaria proibido por força de um acordo entre Brasil e Inglaterra. Naquela época, o Congresso, ou a Câmara, né? Naquela época não existia um Congresso, mas existia uma Câmara e um Senado. Então, naquela época, nem o Senado nem a Câmara precisavam avalizar o acordo. Quem avalizava o acordo era o próprio imperador, ele que dizia aceito e pronto, acabou. E ele aceitou. No entanto, nunca criou, ao longo desses 3 anos, nunca criou uma estrutura
que pudesse garantir o cumprimento da lei, ou o cumprimento do acordo, certo? E existia uma pressão muito grande em relação ao imperador, dos proprietários de escravos e também dos traficantes de escravos, para que essa lei não fosse efetivada. Em 1831, como nós sabemos, ou pelo menos como, né, a grande parte das pessoas sabem, o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e, com isso, iniciou-se um período regencial. O filho dele, Dom Pedro II, só tinha 5 anos de idade, não poderia assumir o trono pela Constituição brasileira, ele só poderia assumir o trono com 18 anos. Então, por conta disso, iniciou-se um período regencial. Esse período regencial ele foi dominado, controlado politicamente por aqueles que eram os liberais. E os liberais, ao contrário dos conservadores, eles eram favoráveis ao fim do tráfico de escravos. Alguns liberais eram, inclusive, favoráveis até o fim da própria escravidão. Já naquele momento, por exemplo, José Bonifácio de Andrade Silva, né, para quem está vendo a novela aí, pode até reconhecer a figura, ele já era favorável ao fim da escravidão no Brasil. Mas entendia-se que, para que houvesse um fim da escravidão, os passos que deveriam ser dados era esse: o fim do tráfico de escravos, e depois você tem uma outra lei, que é a lei que limita a reprodução de escravos aqui, que no caso do Brasil foi a lei do ventre livre, e depois você teria, então, a abolição da escravatura. Os liberais que assumiram a regência, no dia 7 de novembro de 1831, fizeram aprovar uma lei no parlamento que determinava o fim do tráfico de escravos a partir de uma perspectiva legal. Essa lei, ela vinha por 2 motivos. Porque já existia um acordo que proibiu o tráfico. Esse acordo de 1827 já determinava. Só que tinha um detalhe: os ingleses acabaram controlando esse modelo de combate ao tráfico. Então, o que eles queriam naquele momento? Assumir o controle sobre isso. Queriam que o Brasil assumisse o controle sobre esse processo, né? Porque os ingleses estavam atacando, inclusive, navios que não tinham nada a ver com o tráfico de escravos, dificultando, por exemplo, que navios de transporte de cargas do Brasil pudessem levar cargas para a Europa, ou para a África, ou para qualquer outro lugar, né? E isso acabava atrapalhando as empresas brasileiras que faziam transporte de cargas, certo? Então, qual era o objetivo dos ingleses? Era dificultar o trabalho das empresas de carga no Brasil para poder favorecer as empresas inglesas. Então, o que o parlamento quis naquele momento era controlar esse modelo, controlar esse sistema. E aí, para isso, criou uma lei proposta pelo Padre Feijó, que era um deputado liberal, que mais tarde veio a ser o regente, né? Então, o Feijó então, propõe essa lei, e essa lei então, é aprovada no dia 7 de setembro, no dia 7 de novembro de 1831. E a partir dali, o tráfico de escravos no Brasil passa a ser proibido, e desde aí passa a ser proibido. Embora depois tenha uma outra lei lá em 1850, o tráfico já era proibido no Brasil desde 1831. Nunca foi revogada essa lei. Ela só foi desrespeitada, revogada nunca. E daí vem a expressão, né? Quando ela passou a ser desrespeitada, começaram a chamar essa lei de lei para inglês ver. Só que quem é que chamou essa lei de lei para inglês ver? Foram os liberais? Não. Foram os conservadores. Os conservadores queriam que a lei não pegasse, porque eles queriam continuar fazendo tráfico de escravos, né? Essa é uma característica muito forte do conservadorismo. O que é o conservadorismo? É manter as coisas como estão. É manter as coisas do jeito que está. Então, quem é conservador hoje? Que é o modelo que nós temos, um modelo de corrupto, um modelo capaz de controlar as pessoas, um modelo de desigualdade social significativa, um modelo em que as pessoas não têm acesso ao conhecimento. Então, o conservadorismo, ele tenta preservar aquilo que está ali, de certo e de errado, certo? Então, o que os conservadores queriam naquele momento? Garantir a manutenção do tráfico de escravos. E para poder desqualificar a lei
de 1831, eles começaram a chamar essa lei de Lei para Inglês Ver. Durante o período que os liberais estiveram no poder, entre 1831 até 1837, na verdade eles ficaram no poder até 37, mas até 1836, vamos dizer assim, houve uma diminuição extremamente significativa do tráfico de escravos. Só para vocês terem uma ideia, em 1829, um ano antes de entrar em vigor o acordo, entraram no Rio de Janeiro, aliás, entraram no Brasil, 28 mil escravos através do tráfico de escravos. Em 1829. Em 1832, que é o primeiro ano em vigor da lei, entraram 202. Aí você pode falar assim, pô, mas ainda entraram 202? Entraram 202, de forma ilegal. E como é que a gente sabe que entrou só 202 de forma ilegal? Porque a gente tem uma capacidade de hoje pesquisar pelo nome dos navios aqueles que navegaram. Hoje a gente sabe qual foi o navio que mudou de nome, a gente sabe qual foi o navio que era navio de tráfico de escravos e que usou rotas diferentes. Então hoje a gente tem como fazer isso. Então, com esse levantamento histórico, descobriu-se que no Brasil entrou 202 escravos de forma ilegal em 1832. Em 1833, esse número subiu um pouquinho para 400 e pouco, depois, em 1834, voltou para a casa dos 200, em 1835 subiu um pouco para 1.000, em 1836 o negócio já começou a ficar apertado, porque começou a haver uma pressão muito grande e um mecanismo de proteção não foi tão efetivo, aumentou para 4.000. Olha, a gente estava em 28 em 1829 e estamos agora em 4.836. Por que em 1836 começa a degringolar? Porque, na verdade, começa a acontecer uma série de revoltas regenciais, revoltas essas, muitas delas provocadas pelos conservadores para tentar retomar o poder, e isso fragilizou a capacidade do governo de manter o controle sobre a fiscalização sobre a atividade ilegal do tráfico de escravos. Agora eu chamo a atenção para vocês o seguinte: em 1837, os liberais ficaram no poder até setembro. O padre Feijó, ele era o regente até setembro. Em 1837, em setembro daquele ano, os conservadores então chegaram ao poder. Araújo Lima passa a ser o regente. Em apenas 3 meses, o tráfico de escravos ele sobe vertiginosamente. Os caras só esperaram os conservadores chegarem ao poder para poder o tráfico de escravos alavancar de uma forma tal que já no ano de 37, de 4.000, nós saltamos para 28.000 escravos chegando no Brasil pelo tráfico de escravos. Ainda ilegal, porque a lei ainda era válida. Então, o termo lei para inglês ver, na verdade, foi usado pelos opositores para desconstruir, para deslegitimar uma lei que era aplicada efetivamente. Nesse período foram 156 navios de tráfico de escravos que foram apreendidos no Brasil. Foram apreendidos os africanos transportados ilegalmente foram soltos. Aqueles que quiseram voltar para a África, em algum momento puderam voltar. Era mais difícil esse negócio. E aqueles que não quiseram voltar puderam ficar de forma livre no território brasileiro. Ainda cabe uma investigação melhor sobre esses africanos que foram apreendidos e depois libertados. Ainda cabe uma investigação melhor, acho que é um passo interessante a ser dado daqui para frente pela pesquisa histórica, mas o importante é que esses caras foram libertados. E muitos voltaram, inclusive, voltaram para a Libéria, voltaram para outros portos que aceitaram, que ainda tinha esse problema da questão da aceitação, porque os países europeus não queriam que esses africanos voltassem para os seus territórios dominados lá na África.
E é sobre isso que eu falo nesse artigo, nesse ensaio. Na verdade, não é um artigo, é um ensaio. Eu falo um pouco sobre isso, sobre essa expressão lei para inglês ver, e a gente comenta um pouco sobre ela aqui no livro Conversas sobre o Brasil, e eu acho interessante que vocês possam buscá-las. O livro está disponível no site da editora, a editora Autografia. Quem tiver interesse é só buscar lá no site da editora Autografia. Infelizmente, hoje ele já não se encontra mais em catálogo de livraria. Já é um livro que já tem algum tempo, tem aí 3 anos de publicação. Então, ele hoje só é encontrado no próprio site da Autografia, mas ainda é encontrado. E eu acho interessante que vocês possam ler não só o meu artigo, mas todos os outros. O artigo do Rodrigo é fenomenal, falando um pouco sobre a questão da contemporaneidade, dessa questão do processo de impeachment da Dilma. O artigo da Jéssica eu usei agora recentemente numa pós-graduação falando sobre o período JK. Você tem artigos de outros importantes historiadores, outros historiadores que estão aí no início da sua carreira, fazendo pesquisas bastante inovadoras, bastante significativas. Então, acho que é interessante e vale a pena aqui dar uma olhada nesse livro. E é um ensaio, são ensaios, Ou seja, a leitura é um pouco mais fácil do que os livros de história, desses livros de história mais comuns que a gente consegue ver por aí. Beleza? Bom, valeu aí pela audiência. E se você gostar, dá um likezinho aí no vídeo, porque eu acho que pra gente poder se sentir estimulado a continuar fazendo isso aí. Até mais. Na próxima eu vou falar um pouco sobre filosofia. Vou trazer aqui um pouquinho sobre o Norberto Bobbio, o Jürgen Habermas. Falei um pouco sobre eles agora. Coloquei aqui tanto no Facebook quanto no Instagram, coloquei aqui algumas frases desses autores. E vou também trazer eles um pouco aqui na nossa fala. Falou? Até mais.